Peço aos irmãos que abram, por favor, a segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós leremos os versos 14 ao verso 17. Hoje, logo após a mensagem, estarei apresentando os cursos da nossa escola dominical, que está voltando no dia 21 agora de fevereiro, daqui 2 semanas. E considerando este contexto, gostaria de trazer uma mensagem que possa fortalecer ainda mais a nossa consciência quanto à suficiência e autoridade das Escrituras nas nossas vidas. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 ao verso 17. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, obrigado, Senhor, por esta manhã tão agradável com os nossos irmãos, todos reunidos aqui na Tua casa. Obrigado pela oportunidade que Tu nos dás para ouvirmos a leitura da Tua Palavra e a explicação dela. Nós oramos pedindo ao Senhor que abra, Senhor, os nossos corações, que ilumine as nossas mentes e nos permita compreender a Tua Palavra, a Tua mensagem, encorajando-nos, ó Deus, a vivermos em conformidade com ela. Nós oramos por isso e te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós abrimos o livro dos Salmos, no Salmo de número 119, verso 105, nós lemos uma das descrições mais claras a respeito da palavra de Deus, das Escrituras. Lá diz que a palavra de Deus é luz para os nossos passos. É a palavra de Deus quem nos ilumina. E ao descrever a palavra de Deus como luz para os nossos passos, como que vivendo no meio das trevas e dependendo dela para nos dirigir para fora dessas trevas, o salmista está descrevendo aqui a autoridade da Escritura e também a sua suficiência para nos conduzir em conformidade com a palavra de Deus. O meu objetivo aqui nesta manhã é justamente de trazer esta instrução da palavra de Deus, que nos faz enxergar a própria palavra como sendo a única suficiente instrução de Deus para a vida cristã. Olhando para o contexto desta epístola, que Paulo escreve para Timóteo, esta foi a última epístola do apóstolo Paulo. Ele se encontrava pela segunda vez preso em Roma. Foi um período de intensa crise política no Império Romano e também de intensa perseguição contra os cristãos. E Paulo, então, teve a oportunidade de dar as últimas instruções a um jovem pastor que estava em Éfeso. No capítulo 1 da primeira epístola, nós temos a indicação de que Paulo deixou na cidade de Éfeso. Agora, nesse contexto, Paulo, sabendo que talvez já sabia que ele seria sacrificado, seria martirizado, porque ele mesmo diz na epístola, aqui no capítulo 4, verso 6, ele diz assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo certamente sabia de que desta prisão ele não sairia diferente daquela primeira prisão. Lendo a epístola aos Filipenses, nós vemos que Paulo tinha certeza de que ele seria liberto da prisão, e isso aconteceu. E mais ou menos durante 1 ano e meio ele esteve peregrinando nas suas jornadas missionárias, até que na Macedônia ele foi preso novamente e levado para Roma, e aqui o contexto já era bem mais difícil, ele sabia que ele não sairia daquela prisão. Então ele teve a oportunidade de mais uma vez escrever para Timóteo e dar instruções para ele a respeito de várias questões. Timóteo, como eu já disse, tinha sido pastor em Éfeso. Contudo, neste contexto aqui, nós não sabemos onde se encontrava Timóteo. Certamente ele não estava mais na cidade de Éfeso. O paradeiro dele foi omitido
intencionalmente. O contexto era de perseguição e não poderia ter nenhum registro indicando a sua localização, a localização daquele servo. É o que diz, lendo o capítulo 4 aqui de 2 Timóteo, no verso 12, nós lemos o seguinte: quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Veja, a epístola que Timóteo está recebendo tem uma indicação de que Éfeso é um local distante da sua própria localização. Por isso, não sabemos exatamente onde se encontrava Timóteo aqui neste contexto. Esta epístola ela foi registrada no mesmo período da epístola aos Hebreus. Lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 23, lemos que Timóteo tinha sido preso, mas que já estava liberto. Talvez Timóteo estivera preso no contexto dessa prisão, ou, como diz a própria epístola aos Hebreus, tinha acabado de sair da prisão. O cenário era muito difícil, mas Paulo teve a oportunidade de deixar as suas últimas palavras àquele pastor, a fim de instruí-lo com respeito ao contexto da igreja e a necessidade de protegê-la dos falsos mestres. E aqui, todo o capítulo 3 de 2 Timóteo, até o capítulo 4, verso 8, nós temos o desafio que Paulo está abordando com aquele jovem pastor na pregação da palavra, na pregação da verdade. E ele começa no capítulo 3, do verso 1 até o verso 9, expondo o advento dos falsos mestres, dos impostores e também das heresias, como sendo um contexto que justifica a necessidade de que Timóteo, em primeiro lugar, seja fiel em meio às oposições. É o que ele trata no verso 10 ao verso 13 do capítulo 3. Em meio a todas aquelas adversidades, onde homens, verso 1 do capítulo 3, estariam surgindo como egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Estes que, no verso 8, ele especifica do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Este era o cenário de Timóteo, este era o contexto da igreja. E Paulo aqui está dizendo, olha, observando o advento, a crescente ação destes homens réprobos que recusam a verdade, que são impiedosos, que não medem, que não têm bom senso, que não têm sensibilidade pela igreja e que não têm qualquer temor para pregar e ensinar, a fim de corromper a doutrina que eu lhes entreguei. Timóteo, seja fiel em meio às oposições destes homens e as oposições também políticas, porque o cenário, como eu já disse, era de intensa perseguição aos cristãos. Mas nos versos 14 até o verso 14 até o verso 5 do capítulo 4, Paulo agora está enfatizando a Timóteo para que ele seja fiel à Escritura. A única possibilidade que Timóteo tinha de resistir às pressões e aquelas adversidades é se ele fosse fiel à Escritura. E ele concentra este ensino do verso 14 até o verso 5 do capítulo 4. E ele termina essa sessão do verso 6 ao verso 8 do capítulo 4, mostrando o exemplo de fidelidade do apóstolo Paulo. O texto bastante conhecido de todos nós, verso 7, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo, ele é um exemplo daquilo que ele estava pregando e ensinando aquele pastor, dizendo como ele resistiu à oposição, sendo fiel à palavra, guardando a fé. E tudo isso foi com o objetivo de auxiliar Timóteo a permanecer firme naquilo que ele tinha sido ensinado. Eu quero dividir essa passagem que nós lemos, verso 14 ao verso 17,
para facilitar o nosso entendimento, em apenas duas partes. Na primeira parte, o apóstolo Paulo vai descrever a necessidade do crente permanecer no ensino da Escritura, verso 14. A outra parte vai dos versos 15 ao verso 17, onde ele apresenta 4 motivos por que o crente deve permanecer fiel, firme no ensino da Escritura. Primeiro, porque a Escritura torna uma pessoa sábia para a salvação. Como diz Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16, a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação. Somente a palavra pode conduzir o homem pelo caminho da salvação. O segundo motivo que Paulo dá é porque a Escritura é inspirada por Deus. O terceiro motivo é porque ela é útil para a nossa santificação, ainda no verso 16, e vamos terminar no verso 17 mostrando um outro motivo que Paulo apresenta aqui. A Escritura, ela é capaz de equipar o homem para toda boa obra. Vamos olhar para o primeiro ponto aqui da passagem, verso 14, onde ele enfatiza a necessidade do crente, particularmente Timóteo, a permanecer no ensino da Escritura. Ele começa dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ele começa dizendo: tu, porém. No verso anterior, se você puder olhar, peço por gentileza que acompanhe o texto, olhando para o texto sobre tudo o que estivermos dizendo aqui, conferindo se está exatamente na palavra o que estamos dizendo. No verso 13 nós lemos: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí ele entra no verso 14 dizendo: tu, porém, ou seja, ao contrário destes, que ele já tinha dito lá atrás para Timóteo, no verso 8, que ele deveria fugir desses homens. Paulo está dizendo para ele: diferente desses homens, foge deste padrão. Esta era a dura realidade que Timóteo precisava reconhecer, que no meio cristão sempre houve homens perversos e impostores. E esta é uma realidade difícil para nós também, não apenas reconhecermos, mas também admitirmos que nos nossos dias ainda é reconhecível o fato de que no meio da igreja há homens perversos e impostores que usam a Escritura para perverter a mente e a sã doutrina daqueles que a receberam originalmente dos apóstolos. E aqui Paulo está claramente despertando a mente de Timóteo para que ele deixasse a sua inocência, deixasse de ser ingênuo e fosse um pouco mais atento aos perigos que se encontravam não apenas fora da igreja, mas sobretudo dentro da igreja, para que ele assim se prevenisse de ser enganado e também a própria igreja. Paulo diz que estes homens, no verso 14, eles eram enganadores, verso 13, que eles enganavam e também eram enganados. Na medida que eles enganavam, eles alimentavam o engano nos seus próprios corações. E a mentira, o mentiroso que gosta de mentir, né? Ele mente tanto que chega a um ponto que ele começa a acreditar na própria mentira. E eles assim estavam alimentando o engano nos seus próprios corações. Aqui Paulo está tratando de pessoas mal intencionadas, lobos escondidos entre ovelhas, que questionam os fundamentos das Escrituras e que inclusive propõem a adequação da Escritura para aprovar aquilo que Deus reprova, propondo publicamente a atualização da Escritura. São homens de mentes pervertidas, que perderam o temor do Senhor e que se escondem atrás de um cargo religioso na instituição dentro do evangelicalismo brasileiro e disseminam ensinos contrários e alheios às Escrituras, porque não reconhecem a sua suficiência e a sua autoridade. Pelo contrário, se julgam mais autoritários, mais suficientes do que as próprias Escrituras, a ponto de dizer: nós precisamos alterar as Escrituras para que ela possa se acomodar àquilo que claramente ela reprova. O propósito do apóstolo Paulo aqui foi de alertar Timóteo
quanto aos perigos reais que o cercava, para que deixasse de ser ingênuo e se preparasse, pois cuidando de si e da doutrina bíblica, como diz o apóstolo Paulo no verso 16 do capítulo 14, estaria salvando tanto a si mesmo, quanto também o rebanho no meio do qual ele estava pastoreando. É nesse sentido que Paulo enfatizou: permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E há duas razões muito importantes que Paulo destaca aqui e que instrui o cuidado que Timóteo deveria ter nesta frase, ainda no verso 14. Primeiro, reconhecer o ensino. É por isso que ele diz: permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado. Era necessário que Timóteo voltasse a sua atenção para o ensino que ele tinha recebido. E com o passar do tempo, quando nós conhecemos um idioma e falamos um outro idioma, com o passar do tempo, por falta de praticá-lo, por falta de estudá-lo, quem fala que outro idioma sabe muito bem o que eu estou dizendo. Com o passar do tempo, nós vamos nos esquecendo das regras gramaticais, da linguagem, e daqui a pouco já não temos mais a segurança de afirmarmos aquele idioma e de falar naquele idioma. Timóteo está aqui sendo alertado pelo apóstolo Paulo para que reconhecesse o ensino que ele tinha recebido. Se não verificasse constantemente o ensino que tinha recebido, aos poucos ele estaria se esquecendo, aos poucos ele estaria perdendo a segurança por conta de muita pressão e de muita informação que estava chegando até ele. Paulo está dizendo: permanece, porque o potencial de desvio é muito grande. Não só para Timóteo, mas para mim e para você, o potencial que nós temos de gradativamente, sutilmente nos afastarmos da doutrina é muito grande. E se nós lermos a palavra apenas no culto público e não tivermos uma dedicação diária de verificarmos as Escrituras, nós acabamos passando a semana inteira recebendo uma carga de informação muito grande. Informações essas que muito delas não se adequa, ou não se submete, ou não está alinhada com a palavra de Deus, e enchemos a nossa cabeça muito mais de coisas que não são do Senhor, que não são puras, que não são respeitáveis, que não têm boa fama. Enchemos a nossa mente com muita porcaria, e a palavra de Deus passa a ser um detalhe no meio da semana, e vagarosamente nós vamos nos desviando, assim como Timóteo vagarosamente estava se desviando, seguindo paixões da mocidade, pensando no ministério como um trampolim para enriquecimento próprio. Por isso Paulo o adverte a respeito dessas coisas: foge da paixão da mocidade. Timóteo, o ministério não pode ser tratado como fonte de lucro. Fonte de lucro é piedade. Por que Paulo estava tratando sobre essas questões? Porque Timóteo já estava começando a se desviar daquilo que ele tinha recebido, e Paulo está apelando para ele aqui no verso 14: permanece naquilo que aprendeste. É preciso que você reconheça o ensino e volte-se para ele, volte a sua atenção para a palavra de Deus. Cuide de si e cuide do rebanho, porque cuidando de você, alimentando a sua vida, fortalecendo a sua fé, você será capaz de dirigir a igreja pelo mesmo caminho. O texto diz que Timóteo tinha aprendido e sido inteirado. A palavra inteirado aqui poderia ter sido traduzida também como convencido, persuadido. Ele foi ensinado, por isso ele aprendeu o conceito, e ele foi persuadido. Lá atrás ele tinha confessado confiar na palavra de Deus. Ele tinha sido convencido sobre a Escritura, mas isso não era suficiente. Aprender e ser convencido, na percepção do apóstolo Paulo, isso não era e não é suficiente. Além de receber o ensino e ser convencido, ele deveria permanecer, continuar, persistir, perseverar naquilo que ele tinha sido ensinado. Esta é a exortação de Paulo: continue, persevere, não se deixe enganar, não pare para colocar em dúvida aquilo que você recebeu como verdade. Em segundo lugar, aqui Paulo está dizendo que ele, em primeiro lugar, deveria reconhecer o ensino, mas ele também deveria reconhecer quem o havia ensinado, ao dizer: sabendo de quem o aprendeste. A verdade é sempre verdade. No entanto,
Paulo associa o conselho de permanecer naquilo que tinha aprendido ao conhecimento sobre quem o estava ensinando. A autoridade de quem ensina é um aspecto que jamais deve ser ignorado. Naqueles dias havia verdadeiros e falsos mestres, e ambos falavam com convencimento, ambos falavam com um tom de autoridade, ambos apresentavam de maneira lógica o seu argumento que parecia verdade, e verdades conflituosas, porque uns eram impostores e outros eram santos homens. Então, na dúvida, Paulo apelou para que Timóteo considerasse de quem estava recebendo o ensino, discernindo se aquela pessoa estava dentro da cadeia de transmissão do ensino apostólico, porque ele diz no capítulo 2, verso 2, aquilo que você ouviu de mim, transmita a homens fiéis e idôneos, para que estes possam transmitir a outros. Ou seja, havia uma cadeia de transmissão do ensino apostólico, e Timóteo tinha que discernir de quem ele estava ouvindo. Fazia parte dessa cadeia de transmissão do ensino apostólico ou não? E isso era para que ele soubesse quem estava falando a verdade e quem estava enganando. E nós temos dois exemplos no nosso contexto sobre estes homens que aparentemente falavam a verdade, mas eles tinham propósitos completamente opostos. Olhando para o que diz o texto no capítulo 2, versos 17 e 18, por favor confira, capítulo 2, versos 17 e 18, aqui Paulo dá um exemplo dos que desviam da verdade. Ele diz: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando, ou seja, argumentando, que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. A expectativa escatológica de que na vinda de Cristo haveria e haverá uma ressurreição. Estes homens estão dizendo: olha, isso não vai acontecer porque já aconteceu. Vamos nos lembrar aqui que em Jerusalém, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, muitos saíram dos sepulcros andando pela cidade de Jerusalém. Imagina um negócio acontecendo aqui hoje, né? Então esses homens estavam corrompendo a promessa de Cristo, de que na sua vinda todos os crentes seriam ressuscitados, os crentes mortos, e os vivos terão seus corpos transformados. Lemos isso em 2 Coríntios capítulo 5, por exemplo, assunto que nós vamos tratar ainda neste ano aqui na nossa igreja. Então estes homens, Himeneu e Fileto, estavam pervertendo a doutrina, contradizendo o ensino de Jesus, transmitido através dos apóstolos. Este é o exemplo de homens que se desviaram da verdade. Agora, vamos para o capítulo 3, verso 10 ao verso 12, onde Paulo dá um exemplo de homens que se desviam do engano. E ele cita aqui o seu próprio exemplo. Ele diz no capítulo 3, verso 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Em Listra, por exemplo, ele foi apedrejado por ter pregado o evangelho, e os próprios apedrejadores chegaram perto dele e o consideraram morto. Tudo por causa do evangelho. Sabe o que ele fez? Ele se recuperou das suas chagas, se preparou e voltou a pregar em Listra, Icônio e Derbe, voltando, e Antioquia, depois para Derbe, voltando na sua primeira viagem. E Timóteo foi testemunha dessa perseverança do apóstolo Paulo por causa da verdade. E ele continua no final do verso 11, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os mercenários, na primeira pressão, na primeira dificuldade, eles abandonam o rebanho. E Paulo está dizendo: olha o exemplo daqueles que se desviam do engano. Eles perseveram na verdade. E só por convicção à verdade é que você se submete à tortura, se submete à perseguição. E Paulo está dizendo: eu sofri penosamente nas mãos dos judeus, porque eu acredito na verdade e eu prego a verdade com autoridade e com convicção. Timóteo precisava olhar esses dois grupos e discernir
de quem ele estava recebendo o ensino. De acordo com o pensamento de Paulo, a permanência no ensino da verdade exigia o discernimento da autoridade de quem a estava transmitindo. Todo este cuidado considerava e ainda considera a importância da Escritura para um crente e para toda a igreja cristã. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. A partir daqui, o apóstolo Paulo apresenta 4 motivos por que Timóteo deveria permanecer. Este é o verbo principal que controla a argumentação dessa seção, desse parágrafo. Permanece naquilo que aprendeste. Por quê? E ele vai apresentar agora as razões. Olhando para o verso 15, temos o primeiro motivo apresentado pelo apóstolo Paulo. Primeiro, porque a Escritura torna uma pessoa sábia para a salvação. Olha o que diz o texto. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A principal fonte de aprendizado de Timóteo foi a Escritura. Em sua época, seria o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento, como nós o conhecemos hoje, não havia. Ele estava ainda sendo escrito. Nele encontramos a expectativa, no Antigo Testamento, da chegada do Messias, o Salvador. Nos dias do apóstolo Paulo, nos dias aqui de Timóteo, Paulo estava anunciando, com base no Antigo Testamento, que o Messias já havia vindo. É o que ele diz no capítulo 1 de 1 Timóteo, verso 15. Ele diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, toda aquela expectativa messiânica que nós encontramos no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo está se dirigindo ao seu companheiro, seu cooperador Timóteo, para dizer: ele veio para salvar pecadores. E assim, baseado no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo fez exposições sobre o cumprimento das promessas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Enquanto a morte reina entre os incrédulos, o dia do retorno de Cristo e o julgamento final se aproximam. E se o homem necessita de sabedoria, é da sabedoria que pode torná-lo sábio para a sua salvação. E como as Escrituras podem conduzir o homem à salvação? O texto está claro. É pela fé que está em Cristo Jesus. É pela fé que está em Cristo Jesus, e somente pela Escritura o homem pode crer em Cristo. Nenhum outro livro ensina a respeito disso. Então, somente as Escrituras. Por isso Paulo diz que a palavra é o poder de Deus para a salvação. No início do capítulo, no início do livro de Romanos, lá no capítulo 10, ele diz que é pela pregação, que a fé salvífica, a fé que conduz o homem a Cristo para a redenção da sua alma, vem pela pregação da palavra. Isso no capítulo 10 de Romanos. É pela pregação da palavra e somente por ela que o homem pode ser, pelo Espírito Santo, convencido da sua condição e desesperadamente conduzido até Cristo, o único que pode lhe oferecer perdão dos pecados a fim de ser reconciliado com Deus. A palavra de Deus é poderosa para persuadir o homem, chamá-lo ao arrependimento. Somente ela pode tornar o homem sábio para a sua salvação. Este é o primeiro motivo que Paulo apresenta aqui. O segundo motivo está no início do verso 16, é que a Escritura é inspirada por Deus. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, e não apenas parte da Escritura, é inspirada por Deus. A doutrina da inspiração da Escritura determina a sua autoridade, a sua suficiência. Quando convencidos de que a Escritura é inspirada por Deus, nós a recebemos como sendo suficiente, a autoridade máxima, final, para a matéria de fé e conduta moral. Ela é infalível no seu propósito. Toda palavra que Deus declara, ela cumpre o propósito para o qual o próprio Deus a designou. Ela é inerrante. Ela não conduz o homem ao erro, pelo contrário, conduz o homem à verdade. Portanto, ela é digna de inteira aceitação. Ela é digna da nossa confiança. E aí nós temos, aqui nesse início do verso 16, 3 razões, ou 3 motivos, ou 3 destaques importantes que Paulo nos comunica. Primeiro, a composição da Escritura.
Quando ele diz que toda a Escritura é inspirada, a palavra inspiração é a tradução de um substantivo grego, pneu, que significa sopro, como esse ar que nós expiramos quando estamos falando. Ninguém fala inspirando o ar, só falamos expirando o ar. Então, Deus falou, como que sussurrando na consciência dos autores bíblicos, soprando neles a verdade, a palavra, os seus conselhos. Ser inspirada por Deus significa que a Escritura foi soprada por Deus. Isto é, Ele falou através dos autores bíblicos, como nos fala através dos seus registros. Quando nós abrimos a palavra para lê-la, Deus está falando conosco. Este é o meio seguro e ordinário pelo qual nós ouvimos a voz de Deus. Não existe outro meio seguro pelo qual ouvimos a voz de Deus, senão pelas Escrituras. Porque Deus nos fala através delas, seguramente. Um outro aspecto importante aqui, que eu quero destacar na fala do apóstolo Paulo, primeiro a sua composição, já vimos, ela é inspirada. Segundo, o seu autor supremo. Diz o texto que ela é inspirada por Deus. Paulo indicou aqui a origem divina desse escrito, conforme Pedro mencionou em sua segunda epístola. Lá no capítulo 1, verso 21 de 2 Pedro, Pedro dá esse testemunho, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Falaram da parte de Deus. O testemunho que nos chega tem uma origem, e essa origem é divina. Essa origem é divina. Temos um convidado especial hoje aqui no nosso culto, que coisa maravilhosa. Então, primeiro, sobre a sua composição. Segundo, sobre o autor. O texto bíblico, ele é de origem divina. Terceiro, a sua autoridade. Quanto à sua autoridade, se a Escritura foi composta pela revelação de Deus, e Ele é o seu autor supremo, então possui a mais alta autoridade, verdade e fidelidade. Paulo por 2 vezes diz em 1 Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 15, e também no capítulo 4, verso 9, ele diz: fiel é esta palavra. Por que é fiel esta palavra? Por que é infalível essa palavra? Porque ela tem uma origem divina. Ela tem uma origem divina. E o caráter de Deus é um caráter santo, fiel, justo e verdadeiro. Portanto, o que a Escritura ensina está isento de erro, porque ela comunica apenas a verdade. Este é o motivo que Paulo apresenta a Timóteo. A Escritura é inspirada por Deus. Segundo motivo, né? Agora, o terceiro motivo que Paulo apresenta a Timóteo é que a Escritura é útil para a nossa santificação. Ainda no verso 16, nós lemos o seguinte. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, e porque ela é inspirada por Deus, ela é o quê? Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ora, a palavra de Deus é a autoridade final sobre a nossa vida, em primeiro lugar, para o ensino. Ela é o único meio pelo qual Deus se revela de modo especial, comunicando verdades redentoras e educando o homem de acordo com a vontade de Deus. Ela tem essa autoridade. Em segundo lugar, para a repreensão. Ela é a única fonte de autoridade para confrontar todo aquele que, conhecendo a Escritura, ainda anda no erro. Eu aprendi algo com um presbítero, quando eu era novo na fé, que eu nunca me esqueci. Ele dizia: Erickson, todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, nós não a lemos, ela é quem nos lê, porque ela nos confronta, porque ela nos corrige, porque ela nos mostra o caminho. Então somos muito mais envolvidos pela Escritura do que nós nos envolvemos com ela. É Deus falando conosco, é a autoridade suprema de toda a criação falando conosco. Ela fala conosco, ela nos lê, ela nos mostra a nossa realidade e nos corrige nessa realidade.
A Escritura, ela é a única fonte de autoridade para repreender aquele que, tendo conhecimento dela, ainda persiste no erro. E ela também é útil no aspecto da nossa santificação para a nossa correção. Se a repreensão está focada no aspecto negativo daquele que ainda anda no erro, a correção aqui acentua o aspecto positivo, levando-nos para o estado original, para o estado correto. E, por fim, Paulo diz, no aspecto da nossa santificação, que a Escritura ela é útil para a educação na justiça, porque ela instrui a verdade normativa de Deus e guia o homem a se adequar a esta verdade normativa. E assim andamos de acordo com a verdade. E Paulo termina no verso 17, apresentando o quarto motivo, porque Timóteo deveria permanecer naquilo que ele havia aprendido e inteirado ou convencido. É que a Escritura, verso 17, equipa o homem para toda boa obra. Verso 17 diz, a fim, ou seja, este é o propósito da Escritura, este é o propósito de ensinar o homem, de repreender o homem, de corrigir o homem, de educá-lo na justiça. O propósito é de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Este é o propósito que, na verdade, é um propósito duplo que a Escritura tem com o homem de Deus, que é o homem crente em geral. Todo homem de Deus aqui que pertence a Deus, que recebeu esta filiação divina, é chamado de homem de Deus aqui pelo apóstolo Paulo. Essa é uma referência ao crente de forma geral, ao homem de Deus. O primeiro propósito que a Escritura tem com o homem é de aperfeiçoá-lo. Paulo diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Então, este é o primeiro propósito. Não significa aqui, a palavra perfeito é tradução de uma palavra grega artis, que não significa uma perfeição moral, alguém sem defeito. Quando fala, por exemplo, que eu sou santo, que você é santo, que somos uma comunidade de santos, nós não estamos dizendo que nós estamos isentos de pecado. Pelo contrário, nós estamos dizendo que fomos separados para Deus. O nosso destino eterno foi separado por Deus. Contudo, a palavra perfeito aqui no texto não tem implicação com perfeição moral, de isenção de culpa ou por causa da sua inocência, mas de maturidade. É o status de ser completo, de ser suprido, de ser preparado. A Escritura tem um propósito de nos conduzir a um status de maturidade. Sermos maduros e bem orientados. O segundo propósito, nesse sentido, aqui, é de estando completamente habilitado para toda boa obra. O final do texto diz, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Escritura é poderosa para preparar o homem com tudo o que é necessário para viver para Deus e para servir a Deus. Este é o propósito. Quando Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, verso 15, verso 16, ele diz, para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo não está dizendo que o homem é capaz de alcançar pelo esforço pessoal a sua salvação, mas que uma vez salvos, nós desenvolvemos a nossa salvação no sentido de sermos educados na justiça, vivermos uma vida de santificação. E a palavra de Deus nos dá todos os subsídios, todos os instrumentos necessários para que sejamos levados à maturidade cristã e estejamos preparados para respondermos às oposições deste mundo tenebroso e também às oposições filosóficas que confrontam ou tentam confrontar a verdade na qual nós estamos fundamentados. E Paulo está aqui apresentando, portanto, 4 motivos a partir do verso 15 para que Timóteo permaneça naquilo que ele havia sido ensinado. Eu quero concluir trazendo algumas considerações finais para todos nós. Muitos eram céticos em relação à Escritura e à fé cristã nos dias de Timóteo. Este era o cenário, como nós vimos aqui no início do capítulo 3. Mas Paulo encorajou a permanecer ou a manter o compromisso com a Escritura. O mundo nunca entenderia, nem apoiaria todos os esforços de Timóteo nesta direção, mas Deus o fortaleceria em meio a todas aquelas pressões. Portanto, nunca deveria abandonar a Escritura,
independente da opinião alheia, da opinião da sociedade. Timóteo deveria permanecer fiel à Escritura. Poucos têm esse nível de respeito e de compromisso com a Escritura hoje. No ano de 2017, eu estive na Guatemala com a minha esposa, passamos 10 dias lá fazendo pesquisa e fiquei surpreso pela quantidade de igrejas protestantes que eu vi naquele país. Muitas igrejas evangélicas e grandes igrejas evangélicas. Segundo as estatísticas oficiais do país, daquele país, cerca de 47% da população guatemalteca é constituída por cristãos professos. E como o nosso plano era de vivermos lá como missionários, eu estive reunido lá com vários missionários, pastores, inclusive de outras nações, e a última reunião que eu tive lá foi com um pastor americano, Justin Burkholder, e eu disse para ele: olha, eu não estou sem saber sinceramente como nós poderemos contribuir com um país onde há tanta presença evangélica. E ele me disse: Erickson, você deveria corrigir a sua visão sobre a Guatemala, porque nós temos grandes igrejas, uma população evangélica muito grande, mas esta é uma população evangélica descomprometida com o Evangelho. O que se prega aqui e como as pessoas estão sendo conduzidas aqui, elas estão sendo conduzidas ao erro. E este país está clamando por pastores sérios, por igrejas biblicamente sólidas. E se há algo que vocês podem fazer aqui na Guatemala é investir em discipulado e treinamento de lideranças. E ele falando isso e pensando no nosso país, que segundo estatísticas está aí na média de 27% de população evangélica. E parece que quanto mais a igreja cresce no nosso país, menos diferença nós vemos. E este é um sinal que certifica que muitos estão sendo conduzidos a um outro evangelho, o evangelho das falsas esperanças, onde as pessoas vão às igrejas porque elas têm necessidades imediatas e desprezam ou subestimam as suas necessidades eternas. Elas são levadas por uma doutrina falsa que diz que se a pessoa contribuir com o valor X, ela obterá cura, ela terá seus problemas resolvidos, e as pessoas investem dinheiro como que barganhando com os céus, e o resultado que elas estão colhendo é de frustrações, é de decepções, são escândalos e mais escândalos, pessoas propondo atualização da Escritura, pessoas pregando o universalismo soteriológico, de que não há inferno, de que não há demônio, que não há Satanás, que no final todos serão salvos. Ora, se no final todos serão salvos, a palavra de Deus está mentindo a respeito da condenação daqueles que não creem em Cristo. O próprio Jesus falou que quem com ele não ajunta, contra ele espalha. E ele mesmo se encarregará de destinar para penas eternas aqueles que não creram na sua pessoa e na sua obra. Estão negando o Evangelho. E a tática do diabo sempre foi a mesma. Entre 10 verdades bíblicas, coloca-se uma mentira. E por isso muitos de nós temos dificuldades para reconhecermos e até julgarmos quem são os falsos profetas, os falsos mestres nos nossos dias, porque nós tememos fazer um juízo precipitado, e nós não podemos ter este medo, meus irmãos, de discernirmos: este é um falso mestre e devo tomar cuidado com ele. Certa vez, conversando com um pastor famoso aqui no nosso Brasil, eu perguntei para ele por que o Senhor não usa da sua reputação pública para combater este indivíduo, por tudo que ele está ensinando no Brasil hoje. E ele me disse uma coisa interessante: Erickson, eu não prego contra indivíduos, eu prego contra a ideia desses indivíduos. Pregando a verdade, estamos combatendo a mentira. Mas nós precisamos discernir quem está ensinando o erro
e precisamos ter a coragem de pregar a verdade, cuidando de nós e cuidando daqueles que estão em nossa volta. Quando estes homens rejeitam a suficiência e a autoridade das Escrituras, buscam outras fontes e associam essas fontes às respostas para as suas necessidades existenciais e também espirituais, com filosofias humanistas, mandigas, astrologia, intérpretes de sonhos, adivinhadores, ocultismo, legalismos e barganhas religiosas, dentre tantas outras coisas, no púlpito de muitas igrejas. Preferem palestras motivacionais que a séria exposição da Escritura, e muitos estão se entusiasmando com as suas piadas e histórias cativantes, enquanto estão sendo distraídos do texto bíblico e da sua comprovada mensagem, a mensagem de Deus para nós. Todos estes problemas têm contribuído para que esta geração de crentes seja enfraquecida em suas convicções, enquanto outros já abandonaram o ensino que receberam, já não acreditam no Evangelho, já não confiam na autoridade das Escrituras e tentam ao Senhor, indo por um caminho contrário, deliberadamente declarando guerra contra o Senhor do Universo. Estão sendo arrastados por fortes ventos de heresias e seduções deste mundo, porque sua fé não aprofundou raízes na palavra de Deus. Não tenho dúvidas, meus amados irmãos, de que necessitamos de um verdadeiro avivamento nos nossos dias. Aquele que nos faz retornar à palavra de Deus, a abandonar o pecado e a nos preparar para resistirmos às propostas da apostasia neste século. A palavra de Deus é o poder de Deus para a nossa salvação e é o poder de Deus para a nossa santificação. Não há outra fonte de verdade capaz de nos guiar e nos capacitar a uma vida de obediência, pois é abrangente e suficiente para nos conduzir nessa vida. E, portanto, o meu encorajamento é para que todos nós tenhamos o compromisso diante do Senhor de lermos a palavra de Deus todos os dias e nos alimentarmos dela, estudá-la com profundidade, lê-la com submissão, com humildade, nos permitindo ser alcançados poderosamente pela mensagem de Deus, lendo e orando também, pedindo a Deus a iluminação, para que abra os olhos do nosso entendimento e consigamos compreender o que a palavra de Deus diz. Espero, meus amados irmãos, com essa palavra, encorajá-lo a alimentar a sua fé, na mesma medida que você comunica este testemunho a outras pessoas, levando a mensagem da palavra de Deus a outras pessoas, e assim, prevenindo-se dos falsos mestres dos nossos dias, pregadores famosos e anônimos, que ocupam a maior parte do seu tempo, falando sobre tudo, menos da palavra de Deus. E assim, vivermos uma vida verdadeiramente piedosa na presença do nosso Senhor, até que Jesus volte. Este é o intuito e o propósito da palavra de Deus com todos nós. Vamos orar?